bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o sistema circulatório, ou seja, é o sistema de transporte de substâncias no interior do nosso corpo. Nós estudamos o sistema digestório, o sistema respiratório e agora nós vamos estudar a circulação dos nutrientes e gases no interior do nosso corpo. O nosso sistema circulatório é composto basicamente por três estruturas: os vasos sanguíneos, artérias, veias, vasos capilares, o sangue, tecido conjuntivo aí que realiza várias funções, desempenha várias funções, e o coração, que seria como se fosse uma bomba que impulsiona o sangue para o interior, por todo o nosso corpo. E tem como função o transporte de gases respiratórios, hormônios, excretas, células de defesa, nutrientes e controle da quantidade hídrica no nosso organismo. Aqui nós temos exemplos. O nosso sistema circulatório ele é encontrado em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo ele vai receber vasos sanguíneos, porque ele precisa receber, todos os órgãos, todas as células do nosso corpo precisam receber nutrientes, precisam receber oxigênio. O primeiro órgão que nós vamos estudar é o coração. O nosso coração é um órgão oco e ele é dividido em três cavidades, que seriam 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo recebem sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. O átrio direito e o ventrículo direito recebem sangue venoso, ou seja, sangue rico em gás carbônico. Quais são os movimentos cardíacos? Nós temos 2 tipos de movimentos cardíacos. A sístole, que é a contração ventricular, ou seja, nela o sangue vai ser impulsionado dos ventrículos, vai ser enviado para todo o corpo, momento de bombeamento do sangue, e a diástole, que é o relaxamento ventricular. Nesse momento, os ventrículos eles vão se encher de sangue vindo dos átrios. E nós temos 2 exemplos de movimentos do coração. Taquicardia, quando o coração ele acelera, ou seja, ele vai acelerar o batimento cardíaco. No momento de um assalto, um acidente, uma atividade física, eu vou ter o aumento da atividade cardíaca. Ou bradicardia, quando ocorre a diminuição dos batimentos cardíacos, ou seja, o nosso coração ele vai bater bem lentamente. Quando nós estamos relaxados, quando nós estamos prestes a dormir, nós vamos ter bradicardia. Ninguém vai conseguir dormir com o coração acelerado. E aí, os vasos sanguíneos, então coração, 4 cavidades, sístole e diástole, e alteração dos movimentos cardíacos. Já os vasos sanguíneos são uma rede de canais, de tubos, que vão realizar o transporte dessas substâncias no interior do nosso corpo. Nós temos aí 3 tipos de vasos sanguíneos: as veias, as artérias e os vasos capilares. Eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens. Nós temos 2 tipos de circulação: a circulação pequena ou pulmonar e a grande circulação ou circulação sistêmica. Se vocês observarem essa imagem, vamos lá na primeira imagem. O sangue, ele vai sair do nosso corpo pelo ventrículo esquerdo. Sangue arterial sai do corpo pelo ventrículo esquerdo, pela artéria aorta. A artéria aorta transporta sangue arterial, sangue rico em oxigênio, que vai se ramificar nas arteríolas, que se ramifica nos vasos capilares em todo o nosso corpo, ocorrendo a oxigenação das células. Esses vasos capilares, então, o oxigênio passa para a célula, ocorrendo a hematose celular, o oxigênio passa para a célula, o gás carbônico sai da célula e vai para o sangue. Esse sangue, que era um sangue arterial, se transforma em sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, e vai se unir formando as vênulas, que se une formando a veia cava superior e inferior, levando o sangue venoso até
até o átrio direito. Então, do ventrículo esquerdo até o átrio direito é a grande circulação ou circulação sistêmica. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito, vai ser impulsionado pela artéria pulmonar para o pulmão. Nesse momento, ou seja, na pequena circulação, a artéria pulmonar está transportando sangue venoso até o pulmão, onde ele será oxigenado, vai ocorrer a hematose pulmonar e ele vai retornar para o coração até o átrio esquerdo pela veia pulmonar. Recapitulando tudo de forma bem rápida. Do ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta, que se ramifica nas arteríolas, nos vasos capilares, onde ocorre a hematose celular. O sangue arterial passa a ser sangue venoso. Os vasos capilares se unem, formando as vênulas, que se unem formando a veia cava, levando o sangue agora venoso até o átrio direito. Do ventrículo esquerdo ao átrio direito, grande circulação, circulação sistêmica, onde a artéria transporta sangue arterial e veia transporta sangue venoso. Já do ventrículo direito, o sangue vai ser impulsionado por uma artéria pulmonar até o pulmão, onde ocorre a hematose pulmonar e o sangue, então, deixa de ser sangue venoso, passa a ser sangue arterial, ocorreu a oxigenação do sangue, como nós já estudamos o sistema respiratório, e ele retorna para o átrio esquerdo pela veia pulmonar. Na pequena circulação, a artéria transporta sangue venoso e veia transporta sangue arterial. Então, nós temos essa troca aí. Depois, aqui os vasos que eu falei com vocês. A veia, ela tem uma parede um pouco mais fina, ela não é elástica. Por isso que toda vez que o sangue chega ao coração, ele vai chegar nos átrios. Ele sempre chega por uma veia. E a artéria, ela tem uma parede muito mais espessa e ela é elástica. Ou seja, toda vez que eu preciso impulsionar sangue, o sangue vai sair com pressão, que é muito grande, ele vai sair por uma artéria. Então, toda vez que vocês veem um tubo, um cano, um vaso saindo do ventrículo, isso nós temos uma artéria. E os capilares são formados por uma única camada de célula que tem a função de fazer o quê? A troca gasosa. Por isso que eles são formados de uma única camada de célula. Então, aí nós temos os nossos vasos sanguíneos. Os dois tipos de sangue que eu falei com vocês. Sangue venoso é um sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico. Então, e o sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. O nosso sangue, ele é formado por duas partes. O plasma, que é a parte líquida, e os elementos figurados. Quais são os elementos figurados? Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e as plaquetas, que são fragmentos de célula. E nós já estudamos que o sangue ele é produzido no interior da medula óssea. O plasma ele tem a função de transporte de todos os elementos figurados, mais os nutrientes. As hemácias transportam oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos são aqueles que realizam a defesa do nosso organismo. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Então, toda vez que eu tenho um ferimento, ou seja, que uma parede vascular ela é rompida, essas plaquetas elas vão se agrupar naquela região e vão formar uma rede de fibrina. E aí vão estancar aquele sangramento. Por isso que nós temos a parada, no caso, do extravasamento de sangue. Importante lembrar, na grande circulação ou circulação sistêmica, as veias transportam sangue venoso e a artéria transporta sangue arterial. Na pequena circulação ou circulação pulmonar,
Veia transporta sangue arterial e artéria transporta sangue venoso. Sístole, contração do coração. Diástole, o seu relaxamento. Então, o sistema circulatório é esse.